E olha só, vazou conversa do presidente Davi Alcolumbre do Senado Federal com o ministro do Supremo Tribunal Federal, traindo a pátria e traindo os outros 80 senadores que temos em Brasília, pessoal. Realmente essa é uma notícia bombástica que temos para trazer. Agora as coisas começam a fazer sentido. Você vai ver aqui sobre essa conversa. E também, pessoal, a jornalista Malu Gaspar, a corajosa jornalista Malu Gaspar, acaba de soltar uma lista negra de parlamentares que acessam e abastecem ministros do Supremo Tribunal Federal para controlar as eleições, para controlar quem serão os próximos candidatos e tudo em Brasília. Agora tudo começa a fazer sentido e ainda nós vamos trazer aqui neste vídeo também que o Donald Trump acaba de mandar um recado duro, um recado forte para o Brasil que diz respeito ao PCC e ao Comando Vermelho. Parece que o Donald Trump quer mesmo vir para o Brasil, invadir aqui para colocar ordem nessa bagunça. Pessoal, esse vídeo está sensacional, nós vamos trazer essas 3 matérias aqui. Vamos começar pelo Davi Alcolumbre e essa conversa vazada, uma conversa cabulosa com ministros do Supremo que o Brasil não sabia, mas agora a verdade apareceu. E quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer. E em seguida nós vamos trazer aqui a lista negra que a Malu Gaspar, a jornalista, vai trazer para nós. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa aqui. Esse vídeo está sensacional, vale a pena você assistir até o final. Veja essa matéria e voltamos em seguida. Tem 2 coisas que o Brasil precisa descobrir, que a gente precisa saber, senão não tem a menor possibilidade desse país dar certo. A primeira é o que o Moraes ficou de bloquear por Vorcaro no dia que ele foi preso. Não tem como aceitar delação, não tem como seguir adiante a investigação sem essa informação. O que foi que o Moraes, o ministro do STF, ficou de bloquear para o mafioso no dia que ele foi preso. A segunda coisa, tão importante quanto essa, é o que ministros do STF têm de informação sobre Alcolumbre, que faz com que Alcolumbre se transforme nesse cordeirinho protetor da nossa Suprema Corte. Qual é o terrível segredo, qual é o esqueleto no armário que os ministros do STF têm que Alcolumbre se transformou no maior guardião dessa ditadura? Por que eu digo isso? Semana passada, como vocês sabem, na CPI do crime organizado, Alessandro Vieira fez um relatório indiciando 3 ministros do STF e o Paulo Gonet. Indiciando porque esses ministros estavam usando a sua posição, a sua prerrogativa de juízes do STF para proteger bandidos e blindar que a investigação chegasse realmente a quem se beneficia com o crime organizado no Brasil. Depois disso, os ministros do STF reagiram, ameaçando Alessandro Vieira e outros ministros e outros senadores. Ameaçou de caçar, ameaçaram de tornar inelegível, foi uma coisa horrorosa, que nem a imprensa de esquerda soube tolerar. Alcolumbre, presidente do Senado, deveria ter feito o que nessa situação? Obviamente deveria ter ficado do lado dos senadores que o elegeram, mas não foi isso que aconteceu. O telefonema de Davi Alcolumbre a ministros do STF e os loucos de hospício da CPI. Presta atenção. Alcolumbre liga para os ministros do STF pedindo desculpas por um senador, numa CPI, ter feito um relatório contra eles. Chefe de Senado procurou magistrados na terça-feira para tentar desfazer crise gerada pelo relatório de Alessandro Vieira. Agora, olha a matéria para você ver o que o Alcolumbre, olha o que ele fez. Ele jogou os senadores na lama. Ele ataca os senadores para defender ministro do STF. Olha que nível, esse cara é o Senadores, os senhores elegeram esse cidadão. Como que pode eleger uma pessoa que trabalha para destruir as prerrogativas do Senado? Mas vamos lá. Na terça-feira passada, quando a crise dos indiciamentos propostos pela CPI do crime organizado contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet explodiu, o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, ligou para ministros do STF. Ele não ligou, não foi para seus colegas senadores não, tá? Vamos lá. A conversa foi para acalmar os ânimos, naquele momento, bastante inflamados no Supremo. Alcolumbre disse aos interlocutores que não tinha como controlar loucos de hospício na CPI.
Os senadores fazem uma investigação, o presidente dessa CPI é do PT, que é o conta-rato, o relator é do MDB, da base do governo, e a conclusão é que eles são os doidos, loucos de hospício. O relatório da comissão foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira e detonou uma crise entre o Senado e o Supremo, como se essa crise já não existisse, né? Com ameaças públicas de retaliação dos magistrados e um pedido de abertura de investigação enviado à PGR contra o senador. Nesse caso, que era o caso do Alcolumbre, se teve uma situação onde o Alcolumbre deveria ter ficado do lado do Senado, não. Incrível. E aí que tá. Por quê? Por que Alcolumbre age dessa forma para proteger uma corte que é rejeitada por 66% da população? Que até mesmo a esquerda na imprensa já reconhece que eles são a ameaça à nossa democracia. Por exemplo, tá aqui, ó, Merval Pereira, do Globo, escreveu: agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. E no meio disso tudo está o nosso querido Alcolumbre defendendo a ameaça à democracia. Cara, eu sinceramente, por isso que a gente precisa de fazer a maioria no Senado. O primeiro passo da maioria do Senado é presidência. Com a maioria no Senado, a gente elege um presidente do Senado. E o novo presidente do Senado é uma pessoa compromissada com a democracia, a Constituição, o devido processo legal e proteção ao Congresso, que hoje é ameaçado constantemente por recebedores de dinheiro de mafioso. Eu não vou usar mais ministro. Assim. É impressionante como hoje quem manda no Brasil é quem mais recebeu dinheiro dos mafiosos e do mafioso Daniel Vorcaro. É como se o Daniel Vorcaro estivesse comprando o Estado democrático de direito. Alcolumbre, seu fim vai ser terrível, cara. Você vai ser esquecido. Você vai ser completamente esquecido. Vai ser jogado na lata de lixo da história. E vou te falar, o STF vai mudar, vai ter uma nova composição. Crimes que hoje esses ministros protegem vão ser investigados. Aeroporto, no Amapá, muita coisa que acontece no Amapá vai ser investigada. E todo mundo, cara, todo mundo vai pagar pelo que eles estão fazendo. Ninguém aguenta mais viver no Brasil desse jeito. Pois é, agora nós vamos trazer uma matéria muito importante, porque aquela jornalista Malu Gaspar, que foi ameaçada por autoridades em Brasília, inclusive envolvendo ali aquele escândalo todo do Banco Master, ela agora trouxe uma bomba. Por quê? Parece que os ministros do Supremo, alguns ministros ali, né, controlam a política no Brasil através de parlamentares que estão infiltrados dentro do Senado e da Câmara dos Deputados. Por essa ninguém esperava. E ela vai falar sobre isso aqui. Quem vai trazer para nós é o jurista André Marcília. Ele sabe tudo e ele vai explicar esse caso aqui. Pessoal, a política no Brasil não é igual a outros países. Aqui no Brasil é por isso que nós estamos aí há mais de 2 décadas sofrendo com o PT. Preste atenção no que vai trazer aí o André Marcília. A Malu Gaspar trouxe uma revelação bombástica hoje na coluna dela no Globo, sobre a ofensiva do Gilmar Mendes, Moraes e essa turminha deles de ministros e mostra como funciona dentro do STF um modus operandi quase mafioso de alguns ministros para pressionar parlamentares e controlar os próximos candidatos da direita à presidência. Eu vou te contar isso e te dar todos esses detalhes agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Meus caros, a matéria vai dizendo que os ministros estão sofrendo pressão, mas que eles não estão nem aí e que eles se sentem acima do bem e do mal e etc, etc, etc. O que não é bem assim. A gente já mostrou isso aqui no canal e disse que o ministro, inclusive Gilmar Mendes, está acuado. Está acuado. Isso pode ser um bom sinal, mas o fato é que eles reagem mesmo de uma forma muito truculenta. Isso aponta a matéria da Malu Gaspar dizendo que o Gilmar e o Moraes são ministros do embate e do confronto e vão sempre dobrar a aposta, não é? Agora o ponto chave é que ela diz o seguinte: para dominar o jogo de Brasília, entenda-se que eles
monitoram os movimentos internos do Senado. Esse grupo de ministros do STF monitoram os movimentos internos do Senado. E como é que eles fazem isso? Por intermédio, diz a Malu Gaspar, de parlamentares que os municiam de informações e mandam os recados que eles precisam fazer chegar aos gabinetes. Eu já te explico isso melhor. Vou continuar aqui. Outra ferramenta que faz parte do jogo dos ministros são listas de parlamentares com inquéritos ou investigações nos gabinetes de cada um dos ministros. Para um dos interlocutores, bem próximo desse grupo de ministros, o fato de Zema ou Alessandro Vieira não terem ainda nenhum inquérito em curso dentro do STF é um dos motivos para a ofensiva do Gilmar. Olha só, então como é que funciona? Segundo aqui a Malu Gaspar, os parlamentares que provavelmente têm rabo preso, que têm medo do STF, que acabam se sentindo chantageados, muito provavelmente, e fazem um leve trás. Saem dos gabinetes dos ministros e levam um recado para os gabinetes dos parlamentares. Olha, toma cuidado, não faz assim, não vota assado. Deve ser isso. E depois devolvem a notícia dos parlamentares para os gabinetes dos ministros. E com isso, o STF vai dominando o palco do debate público, o palco do debate político, o Senado, a Câmara, o Congresso como um todo. E aí ela ainda traz a outra informação de que como eles vão controlando o ambiente todo por meio desses inquéritos, pressionando, fazendo com que as pessoas se sintam chantageadas, virem esse leve e trás, que é um negócio ridículo. Imagina um parlamentar chegar ao fundo do poço de ser um leve e trás. Como é que uma pessoa dessa beija a testa da filha, põe a cabeça no travesseiro? Um absurdo completo. Mas esses parlamentares que têm medo, que têm inquéritos, que têm casos no STF e fazem esse trabalho subalterno de leve trás, né? Esses parlamentares ainda fazem isso porque têm medo. E os que não têm inquéritos, eles ganham inquéritos. E por isso que o Gilmar está atrás de abrir, o Gilmar e o Moraes estão atrás de abrir inquérito contra o Flávio Bolsonaro, agora contra o Zema e assim por diante. Porque com inquérito eles buscam controlar esses políticos e buscam fazer com que esses parlamentares, que também têm inquéritos, fiquem fazendo um leve trás dando recado. Ou seja, meus caros, os instrumentos de controle dos parlamentares para os ministros do STF são os inquéritos. Quem não tem inquérito precisa ter um. Quem não tem um só precisa ter dois. Quem não tem medo precisa ganhar mais processo para se sentir controlado pelos ministros do STF. Veja só a importância de nós termos candidatos à presidência com coragem para confrontar-se e não abaixar a cabeça. Veja a importância de nós termos senadores com coragem suficiente para não ter medo de perder mandato, para não ter medo de pressão do STF, porque é dessa forma que eles funcionam. É um método que, olha, eu vou te dizer, recadinho, isso para mim, só em filme do Poderoso Chefão eu via. O Corleone dando recadinho para lá e para cá, para as famílias inimigas. Isso dentro do Congresso, dentro do STF, vindo de ministro, pelo amor de Deus, é uma vergonha. Tá no Globo. Quem trouxe foi a Malu Gaspar. Então, meus caros, é bom a gente entender que a chance disso daqui ser uma forma de agir que há muito tempo ocorre no Brasil é gigante. A boa notícia é que agora a gente sabe, eles estão expostos. E quanto mais expostos, mais chance a gente tem de virar esse jogo, de mudar. Quando as coisas estão a nu, quando todo mundo está nu diante da realidade, a chance da realidade virar e se tornar outra é maior. Depende da coragem de quem vai entrar nesse parlamento, depende da coragem de quem vai entrar no STF, no próximo governo e assim por diante. Deixa o seu comentário aqui se você acha que nós vamos virar esse jogo. E agora nós vamos trazer uma outra matéria que realmente é algo de se preocupar. Por quê? Você sabe que o Donald Trump, ele tem se infiltrado em várias guerras, em vários problemas pelo mundo afora, né? Como a Ucrânia e ali a Rússia, também a Palestina e Israel. Foi lá e prendeu o Maduro, né? Agora, recentemente, se envolvendo ali com o Irã, mas
o Donald Trump não está satisfeito e ele quer mexer aqui no ninho, né? No ninho de cobras, né? No ninho ali, aqui no Brasil, que diz respeito ao crime organizado. E olha o recado que ele manda para o Brasil com respeito ao PCC e o Comando Vermelho. Agora parece que eles vão agir. Por quê? Esse crime organizado aqui no Brasil está afetando eles lá nos Estados Unidos. Confira aí, o Pavinato vai trazer para nós essa matéria e vai explicar tudinho. Veja aí. Nesse livro aqui eu cito que o Luiz Inácio Lula da Silva, no seu começo de sindicalista, deu uma entrevista para Playboy. Eu lembro bem. Mas então, você deve lembrar. Então, eu sei de cor. Eu posso fazer aspas. O que ele disse? O que ele disse? Eu admiro muito um sujeito como Adolf Hitler. Não porque ele tem aquela coisa que um homem tem que vai lá e faz. Não, não é isso não. É assim. Ah. Quais são os seres humanos do século XX que o senhor mais respeita e admira? Mahatma Gandhi e Adolf Hitler. Exatamente. Exatamente aqui eu estou citando o livro, eu sei de cor. E aí o entrevistador pergunta, Adolf? Aí diz, não, peraí, eu não concordo com as ideias dele, eu concordo com o método que ele utilizou para impor essas ideias. Não é isso aí? Ele não fez uma confissão? Que vai lá e faz. Exato. Exatamente. Tá aí, ó. Nosso grande democrata. Bom, vamos à primeira pauta, né? O papo está maravilhoso. Depois a gente teve que fazer um programa só de fofocas do mundo político. Isso vai render horas e horas de conversa. O governo dos Estados Unidos enviou um recado ao presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, sobre ofensiva que pretende fazer contra as facções criminosas Comando Vermelho, CV, e o PCC, que é o primeiro comando da capital. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que o país caminha para classificar os grupos como organizações terroristas a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Aliás, os Estados Unidos incluíram o Brasil na lista de países considerados como as principais fontes de substâncias químicas para a produção de drogas em nível global. Diante disso, a Polícia Federal enviou uma manifestação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No ofício, assinado pelo diretor-geral da corporação, o Andrei Andrônico Rodrigues, não foi ofício, alemão, foi no orifício, porque o Andrei só consegue mandar orifícios. Então, no orifício mandado pelo Andrei ao MJSP, que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a PF sustenta que as ações não podem ser enquadradas como organizações terroristas no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, embora não exista uma definição universalmente aceita para o conceito de terrorismo, existe um aspas para o orifício relativo ao consenso internacional quanto aos elementos essenciais que caracterizam esse fenômeno, fecho aspas. A Polícia Federal afirma que o fenômeno envolve atos violentos motivados por razões políticas, ideológicas, religiosas, xenófobas ou discriminatórias, com o ordenamento de provocar terror social generalizado, intimidar populações ou coagir governos. Agora, João, eu acho muito engraçado a exegese que a Polícia Federal faz da lei brasileira, porque a lei de 2013, que é uma lei da época da presidenta, né? A época da presidenta, quando você não tem... É presidenta, é mais fácil, presidenta. Quando você não sabe falar nem a língua portuguesa, como é que você vai interpretar texto? Fica um pouco difícil. Mas a lei diz que ela considera terrorismo, a lei brasileira da época da Dilma considera terrorismo, atos armados e que visam a promover o terror da população, motivados por questões políticas, por questões de xenofobia, por questões religiosas, etc. e tal. Mas vamos ver.
Comando Vermelho e PCC. Vamos ficar com o Comando Vermelho. Comando Vermelho, ele detém parcelas de território nacional. Então ele coloca a população em um regime de terror. E esse regime de terror é um regime instaurado pelas leis do tráfico. Portanto, existe uma razão política para a dominação dessas áreas e quem não anda direito vai para um micro-ondas. Ou a Polícia Federal acha que é humano ou que não é terrível você morrer dentro de meia dúzia de pneu, você é colocado pelado dentro da meia dúzia de pneu e ele está com fogo no pneu e você morre. Ou isso é um crime democrático, me diga. Crime democrático. Crime de opinião, que essa morte foi dada para um rapaz da Globo. É verdade, o Tim Lopes. Um jornalista, brilhante jornalista policial. Bem lembrado. Jornalista que hoje a sua memória é até tripudiada, né, por essas pessoas. Mas é importante Pela dizer, Globo, pela própria Globo, inclusive, né, apoiando essas ideias. Mas desculpe interromper, mas o que não fizeram com aquela repórter que foi fazer a pergunta para o Nicolás Maduro. Que, aliás, agora o Moraes está abrindo processo contra o Flávio por ligar o Lula ao Maduro, mas o Lula veio aqui com honras de chefe de Estado. Eu não lembro o nome da jornalista da Globo News, foi fazer uma pergunta para o Maduro e um segurança do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, deu um murro no peito dela, que era mastectomizada, né? Ela teve câncer de mama e a Globo sequer tocou no assunto. Volto para você. Pois é, sequer tocou no assunto, ele recebeu o Maduro, Délis Ortiz, ele recebeu o Maduro aqui com honrarias de chefe de Estado, né? Não foi uma simples visita, teve uma grande honraria aqui para ele. Mas na questão do PC, principalmente o PCC e o Comando Vermelho, entre outras organizações, a classificação, não é, como organismos terroristas, enfim, que praticam terrorismo, ele dá mais margem, né, dá mais elementos de atuação para os departamentos americanos, Departamento de Estado, enfim, de Tesouro, tomarem medidas contra esses grupos. E é evidente que é preciso reconhecer, como você bem disse, Pavinato, esses grupos, eles detêm parcela do território brasileiro. Então, eles impõem uma legislação ali que não é a legislação brasileira. Praticam crueldades com, inclusive, pessoas menores, né, com mulheres menores de idade, praticam toda forma de violência. Enfim, eles dominam aquele território e não é a lei brasileira que vige lá. Inclusive, os comerciantes normalmente têm que pagar para eles, né, uma espécie de imposto. Eles fazem construção lá, irregulares, que vira e mexe desaba também. Então é importante reconhecer que eles operam de forma, como a legislação diz, de forma terrorista. Então, quem está sob o jugo desse crime organizado gostaria que esses criminosos saíssem e de alguma forma entrasse o Estado brasileiro. Mas é o governo brasileiro e a Polícia Federal e se manifestam contra, alegando falsamente a ideia de defesa da soberania ou da segurança nacional. Não há soberania naqueles territórios, não tem soberania. Então não há que se falar em soberania, e segurança nacional seria o oposto. Você permitir que os Estados Unidos fizessem ali um combate, porque aí sim seria a defesa da segurança nacional, você remover esses criminosos, porque o Estado brasileiro já deixou claro, não tem condição alguma, e não só não tem condição, como de alguma forma, Pavinato e José Neumann, normalizam a convivência entre esses dois estados. É normal, você vai no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que tem o crime organizado ali, no Nordeste também, e é normal, ali é do crime, aqui é do Estado, ali você paga imposto pro crime, aqui é pro Estado, então não é normal. Então é necessário uma medida mais drástica, que seja via Estados Unidos. Não é o ideal, evidentemente que não é o ideal para o próprio Brasil, mas assim, é o que tem para hoje. Então, se vai fazer com que esses grupos tomem de volta o território nacional, que bom, que então vamos apoiar. Agora, o governo Lula que explique, porque não é segurança nacional e não é também soberania nacional, porque são mais conceitos falhos, né, e falsos, empurrados por essa ideia de lulo-pessoalismo e de mudança da linguagem, que agora você ser contra combater esses criminosos armados, que o Estado brasileiro não dá conta, é você ser contra a soberania nacional, você ser a favor de uma intervenção externa, e não é nada disso. É um lixo, né, Neumann? Porque você falar em soberania nacional em favor de grupos que tiram a soberania nacional... Não, e tem uma coisa histórica que eu gostaria de lembrar que não aparece nessa discussão, que é o seguinte: quem é que inventou esses grupos? Pois é. Quem é que inventou o Comando Vermelho? Onde é que foram criados os grupos terroristas do crime brasileiro? Nas prisões da ditadura, que misturaram preso político com bandido, e aí passou a lição dos bandidos para os presos políticos que se organizaram, inclusive depois de voltarem do exílio e dominarem o PT. Pensa, Neumann,
sanções desumanas, né, castigos, penalidades desumanas, ausência de devido processo legal, é o que os tribunais do tráfico fazem, né, que tribunais ad hoc, né, um tribunal que não tem legitimidade para condenar alguém ao micro-ondas, que é a pena do corpo queimado no pneu, perseguição política, se você não concorda com as leis do tráfico, você está morto, você está banido, e autoridades que não têm legitimidade amparada no direito brasileiro. A gente está falando aqui do Comando Vermelho, do PCC ou do STF ou dos três? Porque no STF hoje, a gente está vendo mais uma vez com a indicação do Messias, alguém sem a legitimidade constitucional do notável saber jurídico. A perseguição política é clara. O tribunal ad hoc, mais claro ainda, porque veja, o Zema, ele já deixou de ser governador de Minas, não é? Sim. E nós vamos falar daqui a pouco, o Gilmar pediu para o Moraes colocá-lo no inquérito das fake news. É uma perseguição política sem devido processo legal que vem colocando penalidades, sanções E desumanas. que o juiz natural é o juiz da primeira instância. O juiz natural no Brasil é naturalmente o Alexandre de Moraes hoje. A gente tem que falar. Quem é o juiz natural? Naturalmente é o Alexandre. Não é natural, é o Alexandre. É natural. É natural. Com origem, em tese, um dos marcos históricos, esse tal inquérito da fake news que cabe tudo, né? Cabe tudo, então eles vão pedindo, ó, põe E não tudo aqui, termina. não termina nunca. Então, muito importante lembrar também que muita gente apoiou, né? Falou, ó, né, vamos apoiar aqui porque... Titiolino. porque- Uma vez aberto, nunca mais se fecha. Agora, deixa eu deixar claro aqui, não é o STF a organização terrorista. São os ministros que compõem esse tribunal que de STF só tem a placa na porta do edifício. São os empregados ou patrões, ninguém sabe ainda, divorcaram. Exato, são as pessoas que, como os donos do poder do jurista Raimundo Faoro, eles aos poucos foram se apoderando dos estamentos do Estado brasileiro e não querem entregar de maneira alguma, né, hoje em dia. Pois é, nós mostramos aqui nesse vídeo o que realmente coordena ali e direciona a política em Brasília. Olha só isso que a Malu Gaspar falou, pessoal. Existem pessoas que estão municiando parlamentares, que estão abastecendo os ministros do Supremo e, através deles, controla a política, até quem serão os próximos candidatos da direita, da esquerda, para poder ganhar ali no parlamento, para ganhar no executivo, e aqueles que serão indicados futuramente ao Supremo Tribunal Federal. Ou você acha que entra qualquer pessoa no Supremo Tribunal? Não, pessoal. Aquilo ali parece, na verdade, Brasília. Vamos colocar Brasília, os três poderes. Parece como a máfia italiana. Você já assistiu algum filme da máfia italiana? Pois é tudo articulado. Cada pensamento, cada atitude, cada tomada de decisão, ela é totalmente intencional. E já pensando para daqui a 3 anos, 4 anos, 10 anos. A única instituição que não age pensando no futuro é a direita. Nós vemos a direita sai dando pedaladas aí, tentando fazer o certo, tentando fazer o bem, mas não faz nada articulado, porque se fizesse, já estaria no poder há muito tempo. Agora, nós vemos a esquerda e nós vemos o Supremo Tribunal Federal e seus iluministros, eles agem de forma categórica e pensada, pessoal. É por isso que eles estão no poder há tanto tempo, nós temos que acordar quanto a isso. Olha só o que trouxe aqui o Gustavo Gaia, explicando sobre essa vergonha que acontece ali em Brasília, conversas vazadas, o presidente do Senado Federal falando coisas que o Brasil não pode nem ouvir com autoridades ali em Brasília. Na verdade, existe uma caixa preta em Brasília que precisa ser aberta, a verdade precisa aparecer, pessoal. Por isso que nós acreditamos que quando for feita uma faxina geral nesse Brasil e a direita voltar de verdade ao poder, não como foi lá atrás com Jair Bolsonaro, onde ele teve 4 anos, ficou apanhando da TV Globo e de outros telejornais e ainda teve que lidar com uma pandemia, ou seja, não teve sossego para trabalhar. E ainda assim, as estatais deram lucro. E agora nós temos aí quase 4 anos do governo Lula, o preço de tudo subiu e o crime organizado tomando conta, a insegurança em todo o país. E aí, ele ainda fala em reeleição, sem falar
nesses rombos e escândalos envolvendo aposentado, Banco Master, envolvendo ministros que têm um patrimônio multibilionário. Isso tudo dentro do governo Lula. Na época de Jair Bolsonaro isso não acontecia. E essa faxina geral que eu estou falando aqui no Brasil, ela passa em primeiro lugar ali pela presidência do Brasil, aposentando o Lula. Lula, você pode ir lá para Trancoso. Você gosta de ficar em Trancoso, na Bahia? Vá para lá, você, a Janja, seu filho, vai todo mundo e tire um ano sabático, uma década sabática e vá ficar lá. Pode ficar. Já ficou esse tempo todo mamando nas custas do Estado, nas custas do povo? Termine os seus anos de vida lá e deixe o Brasil andar para frente com um novo governante. E essa faxina geral que eu estou falando passa principalmente pelo Senado Federal. Se tivermos maioria de direita no Senado Federal, agora, com essa renovação que vamos ter, podemos ter o próximo presidente, finalmente o presidente do Senado de direita. Vale lembrar que antes do Davi Alcolumbre era o Rodrigo Pacheco, culiado com Lula e culiado com o sistema. Antes do Rodrigo Pacheco foi de novo, né, o Davi Alcolumbre. E lá atrás, nós tivemos o Renan Calheiros. Vocês se lembram do Renan Calheiros? Aí, pessoal, é um pior do que o outro. Se pegar esses três, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Renan Calheiros, e vamos falar também da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que passou na Câmara dos Deputados, o Rodrigo Cunha, que estava ali também, Rodrigo Maia, que estava ali na Câmara dos Deputados, né, que muitos apelidaram, eu nem vou falar qual que é o apelido dele. Essa turma toda, juntando também com o Hugo Mota, que está agora, eles fazem favores para o executivo e para o judiciário e em troca disso eles se perpetuam no poder. Eles não estão ali para trabalhar pelo povo, não existe essa boa vontade, eu estou aqui para cumprir a Constituição e para ser democrata e trabalhar a favor do povo. Não, eles estão a favor deles mesmos, de se perpetuar no poder. Aliás, né, tem um projeto de lei ali para ser votado, para ser colocado ainda em votação em Brasília, onde o político não poderia ter mais do que 2 mandatos. Você sabia que nos Estados Unidos da América, né, que o povo tanto critica, fala que os Estados Unidos são imperialistas, eles são governados por pessoas que querem maltratar e arrancar o couro do povo brasileiro? Pois é. Olha só, nos Estados Unidos você só pode ser presidente 2 vezes. Não importa se for consecutivo ou se for alternado, como está acontecendo agora com Donald Trump. Foi presidente lá atrás, depois veio o Joe Biden e agora ele voltou. Só pode 2 vezes. Foi presidente 2 vezes, já era. Nunca mais você vai ser. Aqui no Brasil deveria acontecer o mesmo, não só para presidente, presta atenção, mas também para deputado, também para senador, para governador, para prefeito. O cidadão só poderia ser, naquele cargo ali que ele se candidatou, só 2 vezes. Chega, dá lugar para outro. Imagine como o Brasil estaria, pessoal, se nós não tivéssemos o PT aí há tantos anos. Se o Lula tivesse governado ali de 2003 até 2007, me parece, depois teve o seu governo novamente. Se tivesse só aquela reeleição lá atrás, na primeira década do milênio, pessoal, o Brasil estaria uma outra... Até se o PSDB do Geraldo Alckmin, do José Serra, do Aécio Neves estivesse no poder, seria muito melhor do que ter o PT. Muito melhor, eu tenho certeza disso. O que você acha disso? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Você é a favor de ter apenas 2 mandatos para qualquer cargo e depois sombra, inclusive, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. 8 anos e eles têm que vazar. Essa é uma proposta que o senador Cleitinho também apresentou ali em Brasília. Ministros do Supremo deveriam ter cargos de apenas 8 anos e acabou. Some do mapa. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de útil para o país e para de encher o saco. Eu acho que por aí seria um caminho certo. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Olha só, pessoal, se inscreve aqui no canal. Aqui tem um botão aqui embaixo, é totalmente gratuito. Você se inscreve e fica bem informado e vai ver vídeos como este aqui, tão importante que nós estamos trazendo. E também você pode se tornar membro. Com um valorzinho bem pequenininho mensal, você se torna membro, nos ajuda e o Brasil vai ser ajudado também, porque aqui nós somos um canal conservador, de direita, um canal que tem princípios cristãos,
valores que realmente vão levar o Brasil para frente. Não essa cultura aí, cultura woke, que a esquerda quer trazer com o socialismo, com o comunismo. Nós não aderimos a isso. Então, se você apoia isso, se inscreve e seja membro desse canal. Aí você vai estar ajudando de verdade o seu país. Vamos ficando por aqui e até a próxima.